E aí, pessoal, como vocês vão? Ó, o Pastor Raul aqui de novo. Continuo sem barba, mas ela tá crescendo, fiquem sossegados. Hoje é um review muito especial aqui no canal, porque é um review onde eu vou apresentar um material que faz parte da minha história ministerial. Como assim, pastor? É um material que me ajudou muito no meu trabalho evangelístico, desde que eu fui ordenado diácono na igreja, ainda na época da Igreja do Evangelho Quadrangular, quando eu já discutia bem a questão das doutrinas, a questão do colocar Jesus no meio, colocar as bênçãos na frente. Isso daí para mim já não descia mais e esse material me ajudou muito. Pessoal, nessa época, um pouco antes de eu ser ordenado pastor e eu fui ordenado diácono, o que acontece? Eu não tinha um poder aquisitivo tão grande assim. E foi lançado pela Editora Vida este material aqui, ó, a Bíblia do Ministro. Essa Bíblia é uma Bíblia que ela contém o quê? Ela tem o texto bíblico, ela tem uma série de auxílios para pregação. Então ela traz no Manual do Ministro esboços, ela tem o Manual do Ministro inserido nela. Então ela tem esboço para você realizar casamento, para você realizar batismo, apresentação de crianças e etc. Ou seja, ela tem um mini manual litúrgico aqui, tá bom? Ela tem um manualzinho litúrgico aqui, como se fosse uma miniatura de um livro de oração comum, tá bem? Então é uma Bíblia, quando ela foi lançada, pelo fato dela ter capa de couro, para a época ela era uma Bíblia muito cara. Por exemplo, ela custava na época, eu lembro que eu lembro que eu tinha, olha só, eu tinha livraria evangélica na época, pessoal. O rapaz veio me oferecer ela para pôr para vender e ela de custo, ela custava R$119. Isso em 2013, se eu não me engano. Então, olha só, é o equivalente hoje a R$250, mais ou menos, vamos pôr dessa maneira, aos R$250 ela custava. Por quê? Porque era lançamento, era caro e todo mundo queria a bendita da Bíblia do Ministro. Eu, como belo morto de fome que eu fui, entendeu? Porque vocês sabem que o meu negócio, minha história com dinheiro, eu nunca fui um gênio na questão das finanças, eu sempre me preocupei com outras coisas. Eu não tinha condições de comprar a Bíblia do Ministro, tá? Que era o sonho de consumo de qualquer obreiro, de qualquer pastor. E o que aconteceu? Eu tinha dinheiro para comprar uma Bíblia que era mais barata, que estava sempre em promoção no site da Sociedade Bíblica do Brasil, e mais que ninguém dava valor para ela, que é essa criança aqui, olha, a Bíblia do Ministro. Eu tô com a capa antiga, vocês vão ver agora com detalhes que a minha Bíblia está desmanchando. Eu não posso nem tirar a capa plástica para mostrar para vocês, porque essa Bíblia aqui, ela passou poucas e boas comigo. Eu só fui parar de usar ela quando eu fui ordenado pastor. Quando eu fui ordenado pastor, eu passei a usar a minha primeira Bíblia de estudo na época. Então, pessoal, é uma Bíblia que eu tenho um carinho enorme, porque eu não tinha dinheiro para comprar essa aqui. Que mesmo a minha capa de couro estando surrada desse jeito, eu demorei para poder ter condição de comprar esse material. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, vocês vão comprar um material, comprar uma Bíblia de estudo, por quê? Vocês vão usar, por exemplo, aqui eu tenho 100 Bíblias, mais de 100, né? Já ultrapassei a marca das 100 Bíblias, mas eu uso todas elas nos meus estudos. Mesmo a Batalha Espiritual e Vitória Financeira, que os estudos são péssimos, mesmo a Bíblia Apostólica, que é outra bomba em termos de estudos, eu uso essas Bíblias, eu uso todos os materiais que eu tenho para os meus estudos bíblicos. Então, a gente tem que ver para que comprar tanto material. E a Bíblia do Obreiro, o que acontece? Ela também tem os esboços litúrgicos, ela também tem casamento, ela também, olha, instalação de um ministro do Evangelho, dedicação de um templo, dedicação do terreno de um futuro templo, perfil bíblico do obreiro, ó, guia para cerimônias e cultos especiais, olha, dedicação do templo, comissionamento de um missionário, despedida de um ministro, obreiro ou missionário, santa ceia, apresentação e dedicação de uma criança, batismo, aniversário, casamento, aniversário de casamento ou bodas, sepultamento, Páscoa, dia das mães, dia do pastor, dia dos pais, dia da pátria, dia da Bíblia. E aí vai, aí tem olha o que ela tem de auxílios, pessoal. Vou pegar junto com esse manual litúrgico. Isso aqui quebra um galho, porque em vez de você levar um livro separado com as cerimônias, você pode usar esses esboços que estão aqui, ó. E olha só,
Isso aqui, ó, texto bíblico e auxílios. Ela tem o dicionário bíblico Almeida nela. E o que é legal? O dicionário bíblico Almeida pode parecer um dicionário muito simples, bem conciso, só que imagina você lá, ela tem concordância bíblica, imagina você no dia a dia, como um pastor que precisa dar uma explicação rápida, até mesmo mostrar algumas ilustrações para as pessoas, como isso aqui quebra o galho. Então você tem concordância, você tem dicionário, você tem uma série de auxílios muito bons. Por exemplo, ó, dicionário totalmente ilustrado. Olha como é que está o estado dessa capa. Vocês vão ver com detalhes. Então é uma Bíblia que ela era muito mais barata. Quando essa daqui era 119, essa daqui acho que eu paguei R$40 nela. Estou falando em preços que pra gente era de custo para a livraria evangélica, tá? Para livrarias pequenas. Porque a livraria grande devia ter um preço bem melhor porque comprava em quantidade, né? Nós vinhamos aqui na Conde de Sarzedas comprar ou tinha um vendedor que vinha trazer material pra gente. Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia extraordinária. Então vamos parar agora de conversa fiada e vamos conhecer a Bíblia do Obreiro. Olha, caiu o pedaço, ele está desmanchando essa minha guerreirinha aqui. Vamos parar de conversa fiada e vamos conhecer a Bíblia do Obreiro, tá? A minha Bíblia guerreira, que aguentou poucas e boas comigo. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui está a nossa Bíblia do Obreiro, Concordância, Dicionário, Auxílios e Cerimônias, Almeida Revista Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Ela traz a Almeida Revista Atualizada, que é uma tradução que é muito usada na igreja cristã. Não sei se vocês estão vendo, ó, mas está desmanchando. Eu não consegui nem tirar o plástico para mostrar para vocês, porque realmente a minha guerreirinha tá velha. Ó, tá vendo? Ó o pedaço da capa saindo. Eu indico essa Bíblia para vocês com total tranquilidade. É uma Bíblia que me ajudou muito nos meus anos de ministério. Ó, Bíblia do Obreiro. Eu tenho um carinho muito grande por essa Bíblia. Tá? Aqui essa é a única página dela com impressão colorida, pessoal. Bíblia do Obreiro, Concordância, Dicionário, Auxílios e Cerimônias. Edição com letras vermelhas, ou seja, palavras de Jesus em letra vermelha. Almeida Revista Atualizada, SBB, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bíblia do Obreiro, 2007, Sociedade Bíblica do Brasil. Tá, então esta Bíblia aqui, ela é de autoria da Sociedade Bíblica do Brasil, pessoal. Ó, texto bíblico, Almeida RA, de 1988, Dicionário da Bíblia de Almeida, mapas da Sociedade da SBU, ilustrações do Horace Knowles, chique, hein? Essas ilustrações foram feitas em 1954. A edição em diagramação, isso aqui não é importante pra gente. Ó, é o índice geral dela, prefácio ao texto bíblico, e a gente já vem pro Antigo Testamento. A gente não tem introdução a livro, nem nada do tipo. Pessoal, ela é uma Bíblia que dentro do texto bíblico é uma Bíblia muito simples, mas que traz um tamanho de letra muito bom. Por quê? Não se esqueça que é uma Bíblia para o obreiro, ou seja, para quem transmite o Evangelho, para quem vive o Evangelho e compartilha o Evangelho com as pessoas. Então, é uma Bíblia que ela tem o tamanho de letra mais confortável pelo tamanho dela, que conseguiu ser, porque se é uma Bíblia de guerra, né, de batalha para o dia a dia, tá? Não estou falando das heresias de batalha espiritual. Eu estou falando de batalha no dia a dia, de levar ela para todo lado. Ela não pode ser uma Bíblia grande nem pesada. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil conseguiu explorar bem o tamanho da letra, que olha só, a letra minúscula ela é de 1,5 milímetro a letra minúscula. A maiúscula é de 3 milímetros. Então é um tamanho de letra muito legal, com uma fonte muito interessante. Então, olha, a diagramação em duas cores. Realmente o texto bíblico dela, pessoal, não tem muito o que a gente discutir, tá? Ela traz a Almeida Revista Atualizada no sistema normal que a gente está conhecido, ou seja, ela tem a palavra de Deus, aí ela tem referências cruzadas aqui no rodapé, tá vendo? Ó, que nem aqui, ó, 8.3, que é a letrinha A. Então, 8.1, 8.2, 8.3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar. Ó o azinho, ó. O azinho sobrescrito tá aqui, então ela tá aqui, ó. O azinho 8.3, Mateus 4.4 e Lucas 4.4. Ou seja, referências cruzadas. É o máximo que você vai encontrar, ó. Não tem nem notas de tradução. São as referências cruzadas embaixo. Por quê? É o texto bíblico para tu trabalhar. Não tem conversa. Tá? Não tem frufru, não tem
mas entenda a função dessa Bíblia. Ela não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia para você utilizar no ministério, no dia a dia, tá bom? Ó, palavras em Jesus. Aqui a gente já está em Mateus, tá? Ou seja, palavras de Jesus em vermelho. Apesar que aqui tem uma notinha de... Ó, o 1 sobrescrito no 3:11. Eu vos batizo com... Ó, tá vendo aqui o 1zinho? Ó, ela tem notas de tradução sim, ó. Com ou em. Eu nunca usei as notas de tradução dela, vocês acreditam? Usei muitas referências cruzadas nessa época, porque eu não tinha muita Bíblia de estudo, mas as notas de tradução eu nunca tinha usado dela, tá? Ó, com ou em. O número sobrescrito é nota de tradução. Letra sobrescrita, né? Ela é referência cruzada. Então, ó, palavras de Jesus em vermelho. Ó, vocês viram que a minha tá bem marcadinha. Nessa época ainda tinha um pouco de ciúme, viu, pessoal? Ó, então terminou aqui em Apocalipse, a gente vem para o material extra. Lembra que eu mostrei para vocês que ela tem uma quantidade interessante de material. Então a gente tem aqui guia para cerimônias e cultos especiais. Por meio da palavra, Deus cria, mantém e fortalece a igreja cristã. A Bíblia Sagrada tem uma palavra divina para cada situação da vida da igreja e das pessoas em geral. A palavra tem voz e vez em cada momento. E tudo que Deus criou pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4:5. O presente guia para cerimônias e cultos especiais foi redigida para apoiar igrejas, líderes de adoração e culto e entidades cristãs em geral no uso e na aplicação da palavra de Deus nas seguintes ocasiões especiais: vida da igreja, dedicação do terreno de um futuro templo, a dedicação de um templo, instalação de um ministro do evangelho, instalação de um obreiro, despedida de um ministro, obreiro ou missionário, comissionamento de um missionário, Santa Ceia. Aí vem a segunda parte, que é vida cristã, apresentação, dedicação de uma criança, batismo, aniversário, casamento, aniversário de casamento, sepultamento. Datas especiais, a gente tem Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, Dia das Mães, segundo domingo de maio, Dia do Pastor, Dia dos Pais, Dia da Pátria, Dia de Ação de Graças, Dia da Bíblia e Natal. Tanto quanto possível, os próprios versículos bíblicos constituem o texto de cada ordem de culto ou cerimônia, de modo que a ajudar a igreja a utilizar-se da palavra de Deus na adoração do Deus da palavra. Cada passagem bíblica utilizada está devidamente referenciada para facilitar a pesquisa dos contextos bíblicos que originalmente foram inseridas. Caso opte pela leitura responsiva ou alternada entre o líder e a igreja, podem ser distribuídas cópias dessas ordens a todos os presentes. Como as ordens aqui sugeridas podem ser modificadas ou adaptadas livremente, conforme a necessidade e a criatividade de cada igreja ou ocasião, são nada mais do que um ponto de partida para a elaboração de outras cerimônias a serem adornadas com a palavra de Deus. Tá? E aqui tem Colossenses 3:16 e 17. Então a gente começa, perfil bíblico do obreiro, utilizando passagens bíblicas para mostrar o que o obreiro cristão tem que ter. Dedicação de um templo, do terreno de um futuro templo. Olha só. Então a gente vem saudação, leitura responsiva, pregação da palavra, lançamento da pedra fundamental, dedicação de um templo, instalação de um ministro do evangelho, instalação de um obreiro, despedida de um ministro, comissionamento de um missionário, Santa Ceia. Apresentação, dedicação de uma criança, batismo, aniversário, casamento, aniversário de casamento, Páscoa, sepultamento, ó, e aí vai. Não é um manual do ministro, né? Não é tão grande, tão completo quanto o manual do ministro. Então aí a gente vem para... Isso daqui são os esboços. Aqui nós temos os auxílios que a gente tem. Uma concordância, um dicionário, o dicionário da Bíblia de Almeida, conteúdo da Bíblia, cronologia da Bíblia, tabela de pesos e medidas, guia sinótico dos evangelhos, plano anual de leitura bíblica, leituras para dias especiais, textos famosos da Bíblia e como encontrar ajuda na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus e mapas. Ou seja, a gente tem todos os auxílios aqui atrás. Então, olha, concordância. É uma boa concordância, viu, pessoal? Ó, é bastante material, ó. Tem bastante coisa aqui na concordância dela. Ó, aí a gente vem para o dicionário da Bíblia de Almeida,
tá? É um dicionário básico, mas é um dicionário que ajuda muito a gente, ó. E o legal é que ele é um dicionário ilustrado, tá? Isso também, ó. Olha, águia, altar de pedras, altar do incenso, ó, arado da época. Ó, soldados romanos com armaduras, armas, arganás, bode, cabritos, buzinas e trombetas, candeias de vaso de azeite, camelos, cajado, pena, tinta e rolos, pastor, chofrango. E aí a gente vem. Conteúdo da Bíblia. Nessa seção você vai encontrar resumos de cada livro da Bíblia. É evidente que, por sua brevidade, não são descrições completas. No entanto, podem ser úteis como uma referência adequada ao conteúdo da Bíblia. Cronologia bíblica, uma tabela, a linha do tempo. Isso daqui é uma linha do tempo básica. Cronologia do Antigo e do Novo Testamento, tabela de pesos e medidas. É aquele material básico que a gente encontra em todas as Bíblias da SBB, tá? Ó, guia sinótico dos Evangelhos, mostra as passagens paralelas. Não coloca elas na ordem, mas mostra. Ó, guia sinótico. Plano anual de leitura da Bíblia, também aquele plano tradicional. Leituras para dias especiais. Textos famosos da Bíblia. Como encontrar ajuda na Bíblia. Como enfrentar ensinamento falso. Como cuidar das viúvas e dos anciãos. Respeito aos pais, respeito à autoridade civil. Ó, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. E aqui um conjunto de mapas, que é o conjunto de mapas em preto e branco. Entendeu? Como nós vemos em Bíblias mais simples da Sociedade Bíblica do Brasil. E é isso. Essa é a Bíblia do Obreiro. Bom, pessoal, essa foi a querida Bíblia do Obreiro. Uma ferramenta muito importante, até mesmo nos dias de hoje, para você que está iniciando no ministério, está começando na diaconia, está começando aí, colocaram você para cuidar do data show, do som da igreja. É uma Bíblia que vai te ajudar muito a conhecer a liturgia, a ver os esboços das cerimônias. É uma Bíblia muito interessante que você vai carregar durante toda a tua vida ministerial. Então aqui, ó, Bíblia do Obreiro. Se eu recomendo demais essa Bíblia. Eu recomendo muito porque ela foi uma Bíblia que me socorreu num tempo que eu fui jogado no meio do ministério, onde eu fui colocado em uma denominação que a formação teológica não era lá muito importante, ou melhor, na época era um pouco negligenciada lá na minha cidade, e me socorreu e fez muito mais do que se esperava dela. Bíblia do Obreiro, uma recomendação muito especial que eu faço para vocês, e espero que vocês tendo a Bíblia do Obreiro, vocês tendo um exemplar da Bíblia do Obreiro, vocês também sejam abençoados como eu fui. Que vocês também tenham essa ferramenta tão útil e saibam cada vez mais usar essa maravilha. Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar joinha para ser avisado dos vídeos novos do canal. Aqui na descrição você tem um link que você clicando, você vai para uma página que tem todas as redes sociais do Nascido, o Lojinha do Nascido com material cristão de qualidade com um preço maravilhoso. E também você tem lá o link para baixar os nossos e-books gratuitos, link para assinar o nosso podcast, que são nossas mensagens de áudio. Você também tem o link para o nosso curso básico em devocional e do nosso curso de formação em teologia. Ou seja, tudo que você precisa para seguir a gente, você tem aí nesse link. O link está aqui na descrição. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito, mas muito mesmo a vida de vocês. Até a próxima.